Oi, eu sou o Vitor Terra, sou artista, tatuador, trabalho com autoconhecimento e espiritualidade também. E eu tô com esse canal aqui para a gente conversar bastante sobre a arte como cura, a arte como autoexpressão de si e a autoexpressão de si como um canal de cura e como essa ferramenta de autoconhecimento e de conexão espiritual também. E hoje o que eu quero trazer é um tema muito interessante que tem pulsado muito por aí hoje em dia, que é o resgate da identidade. E o que é esse resgate da identidade que a gente tem falado? A gente tem falado muito de forma artística e ancestral, né? Como um resgate de uma identidade espiritual, muitas vezes um resgate de uma identidade espiritual originária, indígena, né? E até mesmo de matrizes africanas, de raiz africana. Mas o que eu quero trazer, além disso, que também é um assunto que eu também concordo muito e vou trazer aqui junto com isso, mas é esse resgate da identidade primordial do que somos. De quem somos, o que somos. Essas perguntas que têm permeado a história da nossa humanidade desde sempre, e não só a história da nossa humanidade, mas que tem permeado a nossa vida desde sempre. Porque quantas vezes a gente já não se perturbou em diversos momentos de crise nos perguntando, tá, mas e aí? Quem somos? O que viemos fazer aqui? O que estamos fazendo aqui? Qual que é a nossa missão? Temos uma missão? Qual que é nosso propósito? Para onde a gente vai? Da onde a gente veio? Então isso é algo que quando a gente realmente para se debruçar em cima disso, o primeiro sinal que a gente realmente está nesse momento de mudança, a famosa metanoia, para quem não sabe, é aquele momento em que a vida dá uma virada, 360. A vida muda muito, a vida começa a mudar muito. Então esse primeiro sinal realmente é uma crise, porque não tem como a gente estar num estado mesmo emocional, num estado mental, num estado afetivo, num estado cultural, social e religioso, até mesmo a palavra estado, né? Num estado político também, que a gente sente que vai totalmente de encontro, principalmente quem já começou nesse caminho da espiritualidade, que a gente sente que vai totalmente de anti-encontro aquilo que a gente sente que é o estado, que é um estado divino, que é uma matriz divina, uma matriz do sentir divino. Então, a gente começa a olhar esses dois mundos, nessa metanoia, nessa virada de chave, a gente começa a olhar esses dois mundos e crise existencial, que pode aparecer em diversas fases da vida e vai aparecer, e é bom que apareça, porque é um sinal de que a gente realmente está mudando, a gente está se lapidando, está entendendo diferente a vida, está tendo um nível de compreensão maior, está tendo um nível de sabedoria maior. Então essa crise, né, quando é uma crise causada pelo próprio nosso inconsciente, né, sem motivações, sem tanto motivações muito externas, mas uma crise pessoal, uma crise existencial no sentido de buscar saber mais quem eu sou, o que eu vim fazer, da onde eu vim, para onde eu vou. Então essa crise ela se manifesta de várias maneiras também, tem até algumas filosofias que trazem o arquétipo do deserto pessoal, porque é um momento de deserto pessoal, esse momento de crise geralmente é um momento do deserto. E o que o deserto simboliza nesse momento da virada, da metanoia? É o momento em que a gente olha o mundo que a gente acabou criando, olha o mundo que a gente idealiza no coração, de que é um mundo divino, é um mundo alinhado, é um mundo equilibrado. E a gente começa a perceber que esse mundo divino ele está dentro da gente, esse pulsar divino, esse pulsar de maior pureza, de maior amor, de maior felicidade está dentro da gente, mas ainda está em potência, não está manifesto ainda não encontrou seus canais de manifestação. E por isso é um momento de conflito, de choque entre o velho mundo do ego, das velhas crenças, dos valores, dos princípios, do que foi realmente colocado muitas vezes em nossas costas e que a gente também retroalimentou isso durante muito tempo. Importante assumir essa autorresponsabilidade e esse mundo novo que a gente visualiza, que é o mundo pós-deserto. É o mundo do ecossistema, ao mundo do verde, da água, da terra, ao mundo elemental. Então esse momento de crise, esse momento de deserto, é um momento em que é importante não ter um instinto de negação, não negar esse momento de crise e realmente vivenciar isso.
pode durar dias, pode durar meses, pode durar semanas, pode durar até anos, né? Se uma pessoa viveu muito, muito, muito suprimida ali e agora está se libertando, pode ser até que dure um pouco mais de tempo, mas é um momento de entender que a gente tem ferramentas para transitar dentro disso e para ultrapassar esses limites, para superar esses limites que esse deserto pessoal nos impõe, que essa crise de crescimento, que essa crise existencial nos impõe, que é um momento delicado, é um momento que traz muitas dores, porque as dores do passado elas vêm mesmo, e a gente às vezes se sente até mais fraco, até mais fragilizado, mas reencontra dentro de si, dentro da esperança e da fé, não esperança como uma fé cega, mas na esperança de que realmente a gente está nessa confiança do sagrado, tá? Nessa confiança do eu superior, desse Deus interno, dessa fonte da criação, de que a gente vai acessar isso. Então é um momento de dissolução, e esse momento de crise, esse momento do deserto, ele realmente acaba sendo um limiar. E é importante que a gente consiga aceitar isso para transitar por isso e não deixar que esse deserto nos engula, porque é um momento de dificuldade, é um momento de transição, é um momento mais difícil mesmo. Eu vou pegar o microfone aqui porque começou a chover. É um momento de transição mesmo, é muito forte, então é importante que a gente realmente se coloque nesse estado de fé. Então, até utilizando mesmo os símbolos do deserto, o que o deserto traz? O deserto traz sol, dunas, o deserto traz secura, miragens, o deserto traz oásis. Então, o que são esses símbolos, né? E eu, como estudioso da simbologia, também trazendo isso para a nossa vida e para esse nosso momento de metanoia, de crise existencial, crise de crescimento, vamos dizer assim, para a nossa evolução, crise evolutiva, um desafio evolutivo. Então o sol, ele representa o guia, né? A única coisa que pode nos guiar nesse deserto é o sol. É só o sol que é o guia. No deserto, o que nos guia é só o sol, que é o quê? A espiritualidade, a fé. É o eu sou, é o Deus, é essa promessa, vamos chamar assim, promessa de um eu, de um novo eu, promessa de um novo, até mesmo um novo Deus, e que vai simbolizar também uma morte interna para esse novo nascimento. As dunas representam a inconstância desse momento de muitas mudanças. As dunas, cada dia elas estão de uma maneira, porque o vento modifica as dunas, então esse símbolo da instabilidade é um símbolo do que é instável, é um símbolo de muitas mudanças e de que não dá para se guiar pela terra, não dá para se guiar por baixo, e sim pelo sol. E o sol está sempre presente no deserto, praticamente nunca chove num deserto. Então o sol é o único guia, e não a terra. Isso é um símbolo também, dessa guiança ser realmente esferas superiores, esferas mais elevadas, para que a gente realmente consiga transitar, superar esse deserto. A secura são momentos secos, momentos mais solitários. Muitas vezes a gente está com outras pessoas, está em convivência, mas a gente se sente mais solitário, porque as nossas crenças elas estão caindo, as velhas crenças, os velhos padrões, eles estão caindo, as velhas filosofias, os velhos valores, eles estão caindo. Então é um momento seco, é um momento até de uma certa solidão. Só que, novamente, o sol, a espiritualidade, deve nos acompanhar e deve nos preencher nesse momento, que não é fácil, realmente não é um momento fácil, não é um momento tranquilo, é um momento de grandes mudanças. As miragens são as ilusões, é quando a gente realmente não está bem e a gente quer acreditar, a gente quer crer que a gente encontrou algo, que a gente encontrou a nossa salvação, que a gente encontrou, muitas vezes isso pode vir através de um relacionamento, então eu posso enxergar num relacionamento ali uma tábua de salvação, né, que pode ser uma miragem. Não estou dizendo que o relacionamento não seja verdadeiro, mas enxergar esse relacionamento como uma tábua de salvação, isso sim é uma miragem, porque isso não é real, isso não existe essa realidade de algo externo ser uma tábua de salvação, de nada externo ser uma tábua de salvação. Então essas são as miragens que vêm quando a gente está num momento muito intenso de dor, que é essa dor que vai vir, mas essa dor do osso crescendo, essa dor que a criança para a adolescência, que quando a criança está crescendo, ela sente essa dor óssea mesmo, essa dor muscular até mesmo. Então isso, muitas vezes, quando fica muito intenso, a gente tem a tendência a ter esse tipo de miragem, né? Que pode se apresentar em diversos tipos de ilusão.
Então a gente tem também os oásis. O que são os oásis do deserto? Os oásis do deserto, eles são momentos de frescor, momentos de sombra, momentos de água fresca, são momentos em que a gente está realmente ainda nesse processo de crise, de mudança, né, dessa metanoia, mas a gente encontrou ali alguns grupos, a gente encontrou pessoas para conversar, a gente encontrou bons vídeos, boas referências, a gente encontrou alguma coisa que trouxesse essa sensação de sombra e água fresca nesse deserto interno. Então esse oásis ele vem muitas vezes quando a gente está no momento muito precisando dele, precisando dessa motivação, porque esse oásis ele dá gás para a gente continuar. Esse gás no sentido de água mesmo, né? Do que hidrata, né? Essa hidratação afetiva. A água é um símbolo do afeto, então traz essa sensação de afeto mesmo, de ser querido, até mesmo por outras pessoas que nos ajudam nessa travessia, e aí a gente consegue se reabastecer de energia, né? Se reabastecer, descansar um pouco também, porque é importante. Então o oásis ele simboliza isso. E aí nessa travessia do deserto, um outro arquétipo que existe, um outro símbolo é a noite escura, que é a noite do deserto, que é um momento um pouco mais difícil, que é um momento onde a gente realmente se sente num vazio interior muito grande. A gente olha em volta e só vê escuridão e é frio. E é interessante esse arquétipo, essa simbologia do deserto, porque o deserto ele varia muito de temperatura. Então de dia é muito quente, por exemplo, o deserto do Saara varia mais de 60 graus do dia para 5 da manhã, se eu não me engano, que é a hora mais fria ali do deserto, 5, 4 da manhã, eu não lembro direito, mas é mais ou menos isso. São uma variação de 60 graus, então é muita variação, é muita instabilidade, então é muita tensão física, é muita tensão energética, é muita tensão espiritual também. Então essa hora mais escura, que chama a noite escura da alma, né, até algumas filosofias chamam de NEA, né, N-E-A, que é a noite escura da alma. Então esse é um momento de provação real e desse vazio mais absoluto, mas que também já é um preparo para a nossa saída do deserto, para esse amanhecer, para essa aurora. Então nessa noite escura da alma é que a gente realmente a gente se coloca dentro disso, a gente se coloca em xeque, a gente se coloca mesmo, agora vai ou racha, porque agora não tem mais para onde ir, agora não tem mais para onde ir. Sou eu e meu vazio, mas eu e meu vazio, só que eu e meu vazio e eu e meu Deus interno também. Então essa permissão para que a espiritualidade, para que Deus venha preencher esse vazio. Então a gente consegue entender esse processo de precisar estar nesse tempo e espaço, né, que é uma condição interior de vazio e de sentimento de solidão ou solitude, mas é mais solidão, porque é um momento que provoca uma certa dor. A gente entende que esse vazio é um vazio necessário para que a gente consiga ser preenchido do que realmente importa e do que vai importar para a nossa jornada posterior, que é Deus, a nossa essência. E quando eu falo Deus, essa força interna, é um Deus interno, não é um Deus fora. A gente não está se esvaziando para buscar um Deus fora para preencher a gente e colocar esse Deus no altar. Não, a gente está se esvaziando para se preencher do que realmente importa. Porque essa essência espiritual, essa essência Deus não consegue preencher o que já está cheio. Então a gente precisa se esvaziar de si. Então essa noite escura da alma, ela representa uma morte simbólica. Uma morte realmente para o velho mundo, uma morte na noite. Uma morte na noite, no frio. E aonde só tem deserto, solidão, mas tem as estrelas. E as estrelas também elas simbolizam esse amparo espiritual. Essa inspiração, pequenos pontos de luz, pequenos insights que trazem confiança. Então, quantas vezes a gente já nos sentiu desamparado pela vida, mas só de olhar para o céu e ver um céu estrelado, a gente já preencheu o nosso coração com esperança, a gente já preencheu o nosso coração com fé, com confiança nessa transição, nesse futuro, que é importante nesse momento. Né? Não sou a favor de um comportamento frequente de esperança e confiança num futuro, mas nesse momento em específico, nessa morte simbólica, a gente precisa ter, senão a gente não consegue transitar. E depois o símbolo que a gente encontra é a aurora, que é o amanhecer.
E esse amanhecer, essa aurora, é a travessia cumprida. E é o momento de que a gente realmente atinge a promessa, entre aspas, porque a promessa não é algo externo, mas é algo dentro de si, a promessa de que eu consigo me autotransformar, e para isso eu me coloco nessa posição dessa morte simbólica, dessa morte de um velho ego. Não que esse velho ego não vá mais existir, mas pelo menos ele se reajusta, ele vai se reajustar melhor com a essência. Inclusive esse é um dos símbolos do deserto também. Quando o ego, ele, de alguma maneira, ele começa a se definhar e a morrer simbolicamente, mas ele também se realinha com a essência. O ego, ele não é ruim quanto ferramenta evolutiva. E ele continua existindo porque a gente precisa de uma personalidade para viver nessa terra, para viver nesse plano. Só que esse ego, nesse momento, ele se realinha, ele começa a trabalhar para o coração. E não mais oprime o coração, mas começa a trabalhar para o coração, que é servir a Deus, entre aspas. Quando se fala nas religiões, é isso, é essa razão, é esse ego servindo a essência, servindo a esse eu superior. Servindo a esse eu superior, que a gente atinge isso nessa aurora, nesse amanhecer. Então, e aí, um novo mundo, um novo ecossistema, água, plantas, flores, e vida, e animais, e vegetação. Então esse é um grande símbolo, essa é uma grande parábola, né? Então eu gosto muito de trazer o estudo dos símbolos, trazendo para o nosso autoconhecimento, trazendo para a nossa visão da espiritualidade. Então eu gosto muito de trazer esse símbolo agora do deserto. É um símbolo muito poderoso que muita gente passa e às vezes não tem uma certa lucidez para entender, para confiar no que está acontecendo, para confiar realmente, e as coisas estão vindo ali. E muitas vezes a gente não tem esse amparo, essa lucidez para entender que faz parte do processo. Não viver nisso para sempre, mas que isso é uma parte, é uma transição, é um momento de travessia na nossa vida, é um momento de travessia. Então é importante não ficar nisso, mas ter esse sentido de avanço. E buscando a lucidez através de conversas, através desses oásis também, e através de esse espírito de perseverança, através desse espírito de confiança, né? E de, às vezes a coisa não tá fácil, mas confia, senta, escreve, produz alguma coisa para si, tira um descanso, sabe? Faz alguma coisa nova. Nesse processo de esvaziamento, a gente vai começando a ser preenchido de coisas novas, atividades novas, pessoas novas. Inclusive nessa aurora, nesse amanhecer, o que a gente tem nessa transição é o encontro com novas potências, que já estava lá, essas potências já estavam adormecidas dentro da gente, mas isso emerge. Então essas novas potências, novos gostos, novos hábitos, nova rotina, novas amizades, porque aquelas que estavam afinizadas com a gente, só quando a gente estava num padrão vibracional, num padrão emocional que não nos fazia bem, muito provavelmente muitas dessas amizades ainda não vai mais ressoar, não vai bater mais em ressonância. Então esse amanhecer é o novo eu que a gente, sem perceber, a gente já foi traçando isso, a gente já foi desenhando, esboçando e até mesmo lapidando esse novo eu nesse processo de enfrentamento, nesse processo de coragem para enfrentar todo esse processo de travessia no deserto. Então esse é o estudo que eu trago para a gente aqui hoje. O estudo do deserto, dessa metanoia, desse momento de crise. E aí, voltando com o que eu falei no início do vídeo, é daí que surge o resgate da identidade. Daí que surge o resgate dessa identidade. E por que resgate? Porque essa identidade sempre existiu. Essa identidade é divina. É nós como seres de luz, como manifestações de Deus, como manifestações e como partes de Deus, como fractais de Deus. Então por isso que é um resgate dessa identidade, porque essa identidade ela só pode ser conectada ao divino, só pode ser conectada à fonte. Qualquer outro tipo de identidade é uma identificação externa de uma função, mas ainda não é uma identidade mesmo essencial, que é aquela que deixa a gente leve, sereno e com o coração em paz e harmonizado com o divino onde quer que a gente esteja, com quem quer que a gente esteja. Então esse é o resgate. É através desse processo de metanoia, de virada, de chave e de mudança, que realmente exige empenho, disciplina, constância e, acima de tudo, fé. Acima de tudo, confiança, e que essa fé
vai realmente nos guiar para esse cumprimento dessa travessia nesse deserto pessoal que todo mundo tem. E infelizmente algumas pessoas não saem desse estado durante a vida porque não buscam lucidez também, não buscam um certo tipo de autoconhecimento que vai levar para outro patamar, para outro nível. E esse novo eu é esse outro nível, é esse outro patamar. Então, esse é um pouco do que eu queria trazer aqui hoje. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito. Comenta aqui para mim se você concorda, se discorda, se tem algo para agregar. Vamos conversar, vamos trocar. Se também tiver ideia de novos temas que você quer que seja abordado aqui, seja através da arte, através do autoconhecimento, através da espiritualidade, através da simbologia de forma geral, como entendendo a vida como um símbolo, como um grande símbolo, como uma grande parábola viva acontecendo, e entendendo como a gente pode ler melhor esses símbolos para a gente estar mais alinhado com a nossa verdade, com a nossa essência, e consequentemente ser mais feliz, que é a busca de todo ser humano. A busca consciente ou inconscientemente é de estar integrado ao todo, de ser essa unidade, de ter esse estado de maior felicidade, pelo menos com mais frequência, pelo menos estar nesse estado de bem-aventurança, pelo menos com mais frequência. A gente sabe que nem sempre isso vai ser certinho, uma linha reta, uma constância, porque a gente está num mundo, a gente está nessa condição do ego também se descobrindo, mas a gente pode trazer esses momentos com mais constância, a gente pode trazer momentos mais leves, como sendo a ordem na nossa vida, como sendo o plano de fundo da nossa vida e não só a exceção. Então agradeço muito se você chegou até aqui, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.